Olá, Jovem Lux, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Hoje eu tô aqui para falar sobre séries, de todas as séries que foram lançadas na Marvel. O motivo para eu estar falando aqui sobre as séries é porque recentemente eu tinha visto em uma matéria de um site que ela simplesmente estava dando indicações. Aliás, estava fazendo uma enquete sobre as 20 séries da Marvel que ela lançou já faz algum tempo, e ela estava fazendo um ranking entre a pior e a melhor. Eu confesso para vocês que eu tive curiosidade de ler e eu fiquei bastante surpreso. Tem algumas séries que realmente eu já assisti, tem algumas séries que eu conheço, tem outras não, mas eu queria falar sobre isso com você para saber a opinião, se realmente é válido ou não, se realmente há coerência ou não, e se realmente há uma injustiça. Mas antes de eu dar continuidade, não deixe de curtir, não deixe de comentar no vídeo, no final do vídeo, não deixe de compartilhar. Para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Então é isso, pessoal. Como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui para falar sobre esse ranking que foi lançado pelo site Rolling Stone, e ele simplesmente ele fala, né, que organizamos 20 séries da Marvel em um ranking com muitos detalhes sobre a produção. E eles falam, né, que realmente eles falam sobre o universo da Marvel, lançado na Disney, Netflix, em outros streams. E começou, vamos lá pelo 20º colocado. O pior, que eles consideram o pior, que foram os Inumanos, foi lançado pela Fox, né? Eu não assisti Inumanos, pouca coisa que eu conheço sobre Inumanos, mas na época realmente eu vi que a galera não tinha curtido muito. Eu acho que faltava certas coisas, porque eu creio que foi a Fox que produziu isso, realmente não agradou muita gente. Mas é como eu falei, eu tô só hackeando aqui as séries. Se realmente eu tiver alguma série que eu assistir aqui, que vai ter, eu falo aqui pra vocês. Punho de Ferro, 19º colocado. Punho de Ferro, eu confesso para vocês que já falei com algumas pessoas, simplesmente não agradou o Punho de Ferro. Ele não faz questão de usar uniforme, ele não é aquele realmente ser que a gente conhece nos quadrinhos. Realmente teve muita crítica sobre ele na própria série, e a única coisa que se viu foi justamente ter uma ligação com os defensores, justamente a questão do tentáculo. Vamos lá, 18º, Invasão Secreta. É para ser considerado uma série ruim? Eu confesso para vocês que eu tive curiosidade, eu assisti por completo. É uma série totalmente diferente dos quadrinhos como a gente conhece. Foi lançado na Disney+, são 6 episódios. O 1 ao 6º até tem uma questão de espionagem, tem a questão de você ver um pouco mais detalhadamente sobre a vida do Nick Fury, mas o 6º episódio deixa muito a desejar, falta de orçamento, falta de criatividade, diretor, roteiro. Acho que o último episódio tirou aquele certo respeito, mesmo que fosse um pouco, sobre Invasão Secreta. Confesso para vocês que realmente deixa um pouco a desejar. 17º, não concordo, Os Defensores. Cara, foi uma coisa bacana. Eu não entendo porque que está nessa lista. Defensores foi reunida Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones e Demolidor. Claro que, para mim, quem teve muito mais ênfase foi o próprio Demolidor, porque ele já estava se encaixando, estava tudo preparado para a terceira temporada do Demolidor, a volta da Elektra em relação dos tentáculos, e foi um grupozinho bastante animador. Acho que o único defeito, para mim, dentro dos Defensores, porque eu creio que tinham vilões suficientes que fossem trabalhados na segunda temporada do Luke Cage, a Jessica Jones e outras pessoas, que estavam lá nos Defensores. Mas eu assisti, eu curti muito. Como falei, vemos
coisas diferentes que a gente não tinha visto na série. Então existe até a possibilidade dos defensores voltar para a segunda temporada do Demolidor Renascido. Mas para mim não eu acho simplesmente fora de questão. Dá uma pra estar entre os piores. Cavaleiro da Lua. É outra série que eu não assisti, mas também eu vi muita gente criticando. Eu acho que poderia ser um pouco mais. Dizem que do terceiro, quarto episódio eles tentam se basear um pouco nas HQs e isso poderia fazer com que funcionasse. Mas é só a minha questão. Mas aí, realmente também merece estar nessa lista? Falcão e Soldado Invernal, 15ª colocação. Acho injusto. Eu não vou mentir para vocês que eu acho muito injusto. Por quê? Para mim, antes do Demolidor, que para mim eu considero agora a melhor série da Marvel, desde o Ultimato, o Falcão e o Soldado Invernal, acho que são muito bons. Claro que a gente vê um pouco mais trabalhando sobre a vida do Sam, sobre se ele realmente tem poderio suficiente de ser o novo Capitão América, de assumir o escudo. E dentro da série a gente vê essa questão sendo trabalhada, muitas vezes realmente se ele merece ou não. E muitas vezes ele consegue até ser honesto. Claro que eu acho que muita gente vai apontar o defeito da forma como o Barão Zemo foi trabalhado. E a questão do agente americano, outros detalhes, mas para mim é muito boa, eu curti bastante. Como eu falei, para mim é a segunda melhor série depois do Demolidor. Justiceiro 2017. Rapaz, isso aqui é maldade. Como é que pode? Eu queria entender. Você colocar o Justiceiro, que muita gente adorou a primeira temporada do Justiceiro, da forma como é executada, da forma como é trabalhada, da forma como foi distribuído todo o passado dele dentro da temporada. Como é que pode? Justiceiro, poxa, é uma das melhores séries, que rolou dentro da Marvel, que a Netflix trouxe. Não é à toa que até o próprio ator, ele vai ter um especial na Disney, não sei se vai ser uma série ou vai ser apenas um especial. Mas, poxa, é muito bom mesmo. É uma coisa que eu não concordo também. Eco. Eco. É outra que eu não assisti, mas aqui tem duas coisas que sejam interessantes aqui em relação de ser uma vilã secundária do Gavião Arqueiro e tem um envolvimento junto com o Rei do Crime, né? Que muita gente fala que o Rei do Crime está defasado demais, a gente vê muito ele em algumas séries e tal. Para mim, muita gente também parece que não fez questão em assistir. Vamos lá. Demolidor Renascido. Oh, meu Deus. Está em 12º colocado. Foi finalizada a série recentemente, algumas semanas atrás. Não merece. Claro que quando eu fiz uma análise sobre toda a temporada, eu curti. Eu acho que a própria Disney, ela de alguma forma conseguiu prometer, usou tudo que tinha sido trabalhado na Netflix. Teve algumas mudanças, muita gente deve saber que teve um roteiro que foi concluído, mas não agradou muita gente, tiveram que mudar, mas a gente percebe que existe algumas coisas do roteiro que foi dispensado colocar dentro da série, mas eu achei bacana. Trabalhou em dois fatores, da gente ver o próprio Matt Murdock lutando contra as coisas ruins que aconteceu logo no primeiro episódio, tentando renascer das cinzas, tentando levar a sua vida normalmente. Não é fácil porque quer não perder uma grande pessoa. E a questão do Rei do Crime assumindo a prefeitura de Nova York, tendo a missão de simplesmente eliminar os vigilantes. Claro, né, que durante o episódio, durante a série, ele trabalha essa questão propriamente de não tentar ser uma pessoa diferente, mas no final de tudo ele volta novamente como um grande Rei do Crime. Então acho injusto também. Agentes da S.H.I.E.L.D. é interessante, eu assisti. Uma coisa que eu acho interessante da Agentes da S.H.I.E.L.D.
que simplesmente é tipo de uma organização que mostra os bastidores de tudo que acontece em Nova York, de tudo em relação dos filmes dos Vingadores, do Hulk, do Thor, de outros filmes da Marvel e tal, e eles meio que trabalham por trás dos bastidores. Não merece também, é muito bom. As duas primeiras temporadas são maravilhosas. Mulher Hulk, né? Aqui tá agora do 10º até o 1º, para eles são os melhores. Mulher Hulk. Eu não assisti, mas eu vi um colega meu simplesmente falando que Mulher Hulk não é tão ruim como muita gente pensa. Achou uma série divertida, engraçada. Claro que muita gente trabalha na questão do empoderamento feminino e tal. E uma coisa que também chamou a atenção foi a própria volta do Matt Murdock como o traje oficial que a gente conhece nas HQs dos anos 60, como o Demolidor, que muita gente não gostou muito e ainda tem um relacionamento entre os dois. Miss Marvel. Galera, eu tava até falando com o Jair que eu queria dar uma oportunidade para essa série, acompanhei. Eu acho que assim, não é uma série não é tão ruim, mas também não é tão boa. É uma série nota 6. Ela me faz lembrar muito da questão do Miles Morales. A questão da vida urbana, a questão do dia a dia, a questão da insegurança, tentar ser uma pessoa diferente. Claro que também se baseia muito de ela ser fã da Capitã Marvel, mas eu creio que aqui tem algumas mudanças e eu acho que foi queimando etapas, e eu nem vou falar sobre os efeitos especiais. Mas a atriz que faz a Kamala, eu gostei bastante, mas eu confesso, é uma opinião minha. Vamos lá, Luke Cage. Luke Cage eu assisti algumas coisas da primeira temporada, eu acho bonzinho. Eu não acho tão... Ele pra mim só fica atrás aliás, não é tão ruim, mas a questão ele é menos pior do que o Punho de Ferro. Mas é interessante da forma, a questão é do urbano, isso eles chamam realmente interessante, né? Porque, claro, né, que toda questão histórica por trás e tudo, tem aquela coisa lenta, que pode ser que incomoda muita gente, é porque hoje em dia a galera quer muito mais ação, muito premissa. Gavião Arqueiro, isso aí acontece já depois do Ultimato, é legalzinho também. É difícil, para ser bem sincero, né? Questão do crime, reação dos capangas, moletom. É interessante. Não é tão ruim, mas não é aquele série que seja lembrado. E não sei pra galera não sabe, tá tendo uma discussão que o próprio ator, ele meio que tá batendo a questão de fazer ou não a segunda temporada. Eu gosto do ator que faz o Gavião Arqueiro, é interessante sim. Eu acho que falta só trabalhar um pouco mais no roteiro. A Agatha desde sempre, tá o 6º. Eu não assisti. Muita gente fala que parece que a Disney acertou essa série mas assim, eu não tenho muito o que opinar. Loki, a primeira e segunda... Eu confesso para vocês que eu assisti apenas o primeiro episódio do Loki e não gostei. Eu não curti. Uma coisa... Claro que ele é essencial para tudo que está acontecendo agora no universo da Marvel, em relação à questão do multiverso, de ser agora praticamente um cara muito poderoso, de ter controle de tudo agora. Claro que isso vai acabar agora nos próximos filmes, mas dizem que uma das melhores temporadas da Marvel, diz que depois do Ultimato fez uma coisa maravilhosa. Jessica Jones. Eu curti Jessica Jones. A Jessica Jones é a quebra padrões, aquela protagonista chata, não tem frescura, não tem saco pra nada, aquela coisa mais insana. Eu curti. A primeira temporada é boa, a segunda pode ser que não agrada muita gente, mas também eu não tiro razão, mas eu acho bom, eu acho muito bom. E principalmente eles tentam adaptar perfeitamente do que a gente está acostumado a ver nas HQs. Agente Carter, curti, merece, não sei se merece, mas deveria estar entre as 1 a 10. Agente Carter é interessante, a atriz é linda, a história é legal, entende de como a SHIELD foi criado, de tudo que foi criado.
é muito, 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 pra mim, a atriz que faz a Agente Carter, ela só tá atrás, pra mim, em relação de França, ela tá atrás só da Gal Gadot e da Margot. É um tipo de atriz que eu queria muito conhecer, entendeu? Em relação, porque como tá aqui, após o primeiro filme do Capitão América, a gente sabe um pouco sobre a pele, de tudo isso, como é que tem que lidar a questão do Capitão América. É muito bom, muito, 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 muito bom. Demolidor de 2015, né? Que foi a primeira versão do Demolidor, que não foi 2015, foi 2017, né? Foi 2015 ou 2015? Não, acho que foi 2015, que eu tô ficando doido. Mas, assim, é muito boa, maravilhosa, muito, muito boa. E, claro, né, que meio que mudou um pouco na Netflix, trouxe uma coisa mais muito violenta. Não é à toa que tudo é comparado. Tudo que a Disney está fazendo, utilizando os recursos da Netflix, utilizando o que ela tem da Netflix, sempre vai haver uma comparação. Ainda eu prefiro a segunda temporada do Demolidor da Netflix. Para mim é a melhor em relação ao Demolidor, mas a primeira é muito boa, justamente quando se trata do Rei do Crime, que para mim foi o caso. Agora sim, primeiro, WandaVision. Meu Deus, como é que tá em primeiro colocado WandaVision? Eu queria entender isso, de verdade, eu queria entender um pouco isso, porque assim, a WandaVision foi a primeira série, foi a primeira ideologia que a Marvel estava querendo apresentar para o público, para desenvolver, para a galera ter muito mais essa questão de série, porque estava dando muito resultado e ela fez uma aposta que poderia até ser interessante. Assim, a WandaVision, a gente vê que ela trabalha muito nessa questão da própria Wanda, de lidar com a situação da perda em relação à Visão. Foi trabalhando isso, usou algumas histórias como referente, como Dinastia M, a queda dos Vingadores, a questão, a história do Falcão, do Visão, que eu estou esquecendo, que tem uma HQ isso também, que é muito interessante. Mas assim, é muito fanservice, é utilizado, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo um pouco de tudo como foi criado, de ela ter criado um próprio ambiente para com que ela vivesse em paz, com seus filhos, e aquele mundo fantasioso que com o passar do tempo a gente vai descobrindo como tudo vai acontecendo. Mas merecia ter em primeiro lugar? Não, eu acho que não. Não uma série tão ruim, mas também não é aquela série que oh meu Deus, a gente sabe que ela não é uma série que a gente seja inesquecível, é uma série que foi deixada de lado. Que claro que a gente tem só a questão da Mônica Rambeau, eu acho personagem ruim, a Agatha, que também dá essas coisas todas, e a gente vai saber sobre o Visão Branco. Só isso. E a gente vê que ela claro que ela teve entender um pouco mais sobre os poderes dela, da capacidade dela, né? Ela pode ser que se ela aperfeiçoou, e a gente vê isso no multiverso da loucura do segundo filme do Doutor Estranho. Mas é isso. A mim eu não vejo merecimento nenhum para ela estar em primeiro lugar. É apenas uma opinião. Pode ser que vocês não concordem, mas estou sendo honesto com vocês. Mas é isso, galera. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre isso, se realmente é válido ou não essa lista. Qual seria o seu ranking de todas as séries que já foram lançadas pela Marvel, e deixa aí nos comentários, beleza? E desculpa pelo vídeo, né? Praticamente mais de 19 minutos, mas era um assunto interessante que eu queria comentar com vocês, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima e valeu!